Um bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos. Estamos nessa manhã de terça-feira, dia 17 de outubro, onde falaremos um pouco do livro do profeta Amós, um dos profetas menores no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem muita relevância os textos e tudo que está inserido no seu livro. Louvado seja Deus. Por quê? Qual é o contexto histórico daquele tempo? Israel gozava de prosperidade econômica e os homens que eram ricos, eles oprimiam os pobres, né? Então o Senhor, ele chama o profeta Amós, que até então Amós, ele era um pastor de ovelhas, um homem que cultivava sicômoros, figueiras no interior da Judéia, e ele é chamado para profetizar no Reino do Norte. O Reino do Norte, que tem um histórico de reis ímpios que deram as costas para Deus, né? E ele profetiza no tempo onde o rei Uzias era rei de Judá e o rei Jeroboão de número 2, ele era o rei do norte, né? Só para a gente alinhar, vamos lá. Existem dois reis com o nome de Jeroboão. Jeroboão número 1 é aquele que, após a morte de Salomão, né, ele foge para o Egito. Quando Salomão morre, ele volta e, juntamente com Roboão, filho de Salomão, eles têm as suas divergências e acaba acontecendo a divisão do reino, a divisão de Israel, se tornando o Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, capital Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jeroboão de número 1. Esse Jeroboão de número 2 do livro do profeta Amós, ele é um rei que a história dele é contada 137 anos após a história de Jeroboão de número 1. Então, só para a gente poder alinhar, né? Então vamos lá. Amós, ele é chamado para ser profeta, chamado para anunciar o juízo de Deus para o povo que vivia uma época de impiedade, idolatria, e o povo não se arrependia dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é nesse contexto que está inserido o profeta Amós. O profeta Amós também vai ter uma grande missão de, além de profetizar, levar o povo a reconhecer que deve se arrepender. Porém, tem aquele que é levantado para poder falar da palavra de Deus, ensinar, levar o povo ao templo para adorar, que é o sumo sacerdote Amazias. Amazias, ele é um sumo sacerdote que ele é complacente aos mesmos pensamentos do rei. Amazias não quer perder a sua posição, não quer ouvir a verdade. E quando Amós chega para profetizar, ele fala para Amós não profetizar e denuncia Amós para o rei Jeroboão de número 2. É nesse contexto todo que está inserido Amós. Um contexto completamente adverso para as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Então vamos fazer a leitura, só para que a gente possa ter um entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, que se encontra em Amós, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Que diz assim, na verdade faremos duas leituras. Capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Capítulo 8, versículo de número 11 e 12, que diz assim:
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo de número 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez fazendo a leitura da palavra do Senhor, proclamação do juízo, as visões do juízo, e principalmente o profeta proferindo palavras de juízo para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Amém? Então, só para iniciar, o povo de Deus, ele profanava. O povo de Israel, ele estava vivendo um momento que eles profanavam o templo. Profanavam no templo. Louvado seja Deus. Primeiro tópico do juízo é acerca dessa falta de respeito com a casa de Deus, aonde vemos que o povo ele até ia para Betel, ia para Gilgal, né? Cidades essas que tinham um templo de adoração, mas a palavra de Deus em Amós diz no capítulo 4 que eles iam para Betel e pecavam, e iam para Gilgal e multiplicavam seus pecados. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo 25, vai dizer: pecando um homem contra um homem, os juízes da terra o julgarão. Louvado seja Deus. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Amém? Louvado seja Deus. Recado este para aqueles que profanam, que zombam, que fingem uma falsa religiosidade por estar dentro da igreja, né? Louvado seja Deus. E o primeiro juízo é a fome. O Senhor envia fome para o povo, e faltou comida, houve escassez de alimento, o povo ficou desesperado, mas ainda assim, contudo, não houve conversão, não houve arrependimento do povo. Quando o Senhor manda fome, ele já manda justamente para ver se o povo vai se arrepender, né? Vai tocar na parte física do ser humano, a fome, mas o povo não se arrepende. Em Mateus capítulo 3 vemos que João Batista é profetizado no capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos porque é chegado o tempo do reino dos céus. E ainda assim, vemos que o primeiro juízo foi a fome, e o povo não se arrependeu e não se converteu. Vemos que o segundo juízo foi a seca, houve chuva, ficaram 3 meses sem chover em Israel. O povo ia de uma cidade a outra buscando água e não encontrava, e quando encontrava não saciava a sua sede. Louvado seja Deus. E ainda assim, contudo, o povo também não se converteu, não se arrependeu dos seus comportamentos, dos seus pecados, dos seus maus caminhos, da idolatria, da complacência, da corrupção. Ainda assim, o Senhor, pela terceira vez, o Senhor ele vai enviar agora as pestes ao povo de Israel. Quando ele envia as pestes, Deus envia a peste dos gafanhotos para destruir a plantação, o cultivo, porque o povo de Israel vivia do cultivo da figueira, da oliveira, louvado seja o nome do Senhor, e da parreira. Aí vemos um cenário de destruição total, para um povo que dependia do cultivo, louvado seja o nome do Senhor, e ainda assim o povo não se converteu. Vejamos bem que o profeta Joel, no capítulo de número 1, ele vai fazer uma referência ao povo, para o povo se arrepender por conta do cenário de desolação em Israel, no tempo do profeta Joel. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 10 e 12: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou,
Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo morreu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Louvado seja Deus. Já no capítulo 2, olha o que Joel diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Louvado seja Deus. Joel, ele chama o povo para o arrependimento. Amós também. Só que quando Amós chama o povo para o arrependimento, o povo tem a dificuldade de entender que sem Deus eles não são nada. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo não se arrepende. O povo não reconhece que precisa se voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus já havia enviado a fome, a seca, as pestes, louvado seja Deus, e agora Deus ele enviaria o cenário pior, que é a morte. Vejamos bem a ordem que Deus ele mandou: a fome, ele mandou a seca, ele mandou as pestes, não tem comida, não tem cultivo e não tem água, louvado seja Deus. E com tudo isso eles não se arrependeram. Agora Deus envia a morte, louvado seja Deus. E diz que Deus permitiu as guerras naquele tempo, contudo, o povo não se converteu. Agora, Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Abacuque, ele clama ao Senhor contra a violência em seu tempo. Mas o Senhor tem respostas para Abacuque. Ele fala: Abacuque, o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nesse tempo de o rei Jeroboão, de número 2, no tempo do sumo sacerdote Amazias, que era complacente do rei, louvado seja Deus, no tempo do profeta Amós, o contexto diz que o povo não se arrependia. O povo não se arrependia, não buscava se converter, não queria saber de Deus, louvado seja Deus. É quando quinto juízo, o Senhor ele permite a destruição das cidades. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo, mas ainda assim o povo não se arrependeu, o povo não se converteu. Hebreus capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus vai dizer que o escritor aos Hebreus fala que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Louvado seja Deus. O livro do profeta Osés também vai dizer que, por conta da falta de conhecimento, a falta de conhecimento é dada através da palavra do Senhor. O Senhor ele diz que por falta de conhecimento o povo perece. E tudo por conta do sumo sacerdote, que é responsável de apresentar a palavra ao povo, de ensinar, de instruir, de doutrinar. É por isso que no capítulo 8, aleluia, Amós ele vem dando de primeira, falando da seguinte maneira: eis que vem dias, diz o Senhor, aleluia, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ele ainda fala mais no versículo 12, dizendo, mais uma vez, fazendo a leitura, que diz: eles andarão perdidos, ou seja, errantes, de um mar até o outro mar, do norte ao oriente, andarão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão, não a acharão. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome dele enquanto ele está por perto. Louvado seja Deus. A palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus vivifica a nossa alma. A palavra de Deus, louvado seja Deus, é ela
quem nos santifica e principalmente nos transforma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é apenas um breve comentário sobre o livro do profeta Amós, um livro de bastante relevância, um livro interessante, onde aprendemos mais e mais através da história no Antigo Testamento, através daqueles que são enviados por Deus para fazer a sua vontade expressa. Então vemos aqui que Deus ele envia todo infortúnio para o povo. Mais uma vez na ordem: a fome, a seca, as pestes, a destruição da colheita, do plantio, a morte e a destruição das cidades. Então vemos que não tão somente a palavra, mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E vemos que naquele tempo o povo ele estava bem distante do querer de Deus, não desejou no coração se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, né? É por isso que Israel, durante séculos, Israel por sua vez ele seguiu deuses pagãos de outros lugares, né? Das circunvizinhanças, dos países vizinhos que adoravam deuses pagãos, e por isso, por conta da rebeldia, da desobediência, eles acabaram por ser castigados pelo Senhor, né? Todas as vezes que eles se rebelavam, desobedeciam, o Senhor ia lá e castigava, enviava um juízo para ver se eles se convertiam. Mas nesse tempo aqui do profeta Amós, vemos que o povo ele teve dificuldade de se arrepender. Ainda assim, no capítulo 9, se você ler a epígrafe, vai dizer a visão da ruína do altar e a promessa da restauração do mesmo, né? Ainda assim, mostra-se que Deus é um Deus de relacionamentos, né? Aonde Deus, por sua vez, ele ainda que ele seja um Deus que ele cobre, que ele venha castigar, venha punir através dos juízos, mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que concede a graça, desde que nós possamos entender que Ele tem um controle absoluto na palma das suas mãos e que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Amém? Então é através da palavra que nós aprendemos, que nós somos instruídos, que nós somos doutrinados, e ainda há tempo. Você que não tem o costume de ler a palavra, você que tem a dificuldade, eu não entendo, leia, releia, peça direção a Deus, peça para Deus abrir a sua mente, para que você possa entender o querer de Deus sobre a sua vida, e principalmente através da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia mais do que abençoado, e venho fazer um chamamento ao povo para orar por esse momento de conflito em Israel, na Palestina, nos países vizinhos, né? Que são todos inimigos, né? O Líbano, a Cisjordânia, o Irã, e a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, porém, se nós fizermos a nossa parte, dobrar o nosso joelho, orar e entregar na mão do Senhor, creio eu que Deus ele é capaz de cessar a guerra. Louvado seja Deus, e que seja evitado um número quantitativo maior de mortes. Amém? Lembrando que seja sempre feita a vontade do Senhor, né? Mas que nós possamos orar e pedir a Deus que Ele possa interceder por esse momento de guerra, ainda que seja bíblico, né? Rumores de guerras entre nações, reinos, mas ainda assim que nós possamos confiar no poder da oração. Amém? A Bíblia diz em Efésios 3,14 que por esta causa
Eu ponho tudo aos pés do Pai do nosso Senhor Jesus. Beijo nos seus corações. Graça e paz.